Fê, chegou? Voltei. Temos uma pergunta de Bruno Machado, perguntando para você contar um pouquinho como é que foi o processo de pesquisa e de criação do Geração Peneiras. E conta para todo mundo também o que é o Geração Peneiras. O Geração Peneiras foi um mini documentário, né? Ele tem 11 minutos, se eu não me engano, que nós da Fluxa fizemos, né? Dirigimos em parceria com o Histeria. Na verdade, foi um convite do Histeria. Histeria é um pra quem canal, não sabe, Histeria é uma plataforma também só feita por mulheres. É como se fosse um braço feminino da Conspiração Filmes, que eu acho que a galera deve saber mais, porque é, enfim, uma das maiores produtoras audiovisuais. E foi um convite da Histeria, né, para produzir esse conteúdo. Vai travar, mas continua falando. Para produzir. Sério. Do céu. Mark Zuckerberg, realmente, eu acho que eles não estão querendo que a gente fale sobre narrativas femininas. Não é possível. Não é possível. A Rafa trazendo aqui. Vamos só esperar a Fê terminar, porque ela já veio aqui, ó. Aí eu lanço essa pergunta para responder depois, Rafa, assim que a Fê cair de novo. Já fica na manga. Já chamei aqui a Fê, ela tá conectando. Oi. Foi. Vou começar a falar muito rápido, sabe? Caiu e pronto, já tem. Isso. Já falou a informação. Então a gente, né, 2019, a gente ia ter a tão aclamada Copa do Mundo, né, feminina de futebol. Acho que todo mundo aqui deve ter acompanhado, porque foi realmente um marco assim para o futebol feminino essa última Copa. A Histeria queria falar sobre isso, né? Então convidou a gente, chamou e desenvolvemos esse projeto juntas. Só que ao invés de falar, né, sobre os times profissionais, a gente quis falar sobre as meninas, né, que estavam entrando nas peneiras, porque acontece. A CBF e a Conmebol, elas determinaram que os times, a partir de agora, né, para conseguirem jogar nos campeonatos brasileiros e sul-americanos, eles deveriam ter e investir em times femininos de base, futebol de base, que era uma coisa que não acontecia, né? Porque as meninas elas só chegavam direto no profissional, então não existia esse investimento na carreira desde cedo, né? Uhum. E isso, de fato, atrasava o desenvolvimento dessas meninas e a melhora do time como um todo aqui no Brasil, né? A Marta falou muito sobre isso durante a Copa do Mundo, né? Quando eu saí, quando eu parar de jogar futebol, cadê outras Martas, né? Cadê as outras meninas se a gente não investe nesse futebol feminino? Então, o país de futebol é o país do futebol masculino, não era o país do futebol, era o todo. Sim. Então, a gente foi nas peneiras de futebol feminino. E a gente encontrou essas duas personagens, que foi a Camille e a Mari, aqui no Rio. A gente Flamengo, e ali a gente conheceu algumas meninas e de cara a gente bateu o nosso santo com a Mari, porque ela era uma personagem muito interessante e de um carisma muito grande, que tinha esse sonho, sabe? E falava super bem, então a gente seguiu, né, na história dela, e a gente contou também com uma equipe em São Paulo para poder gravar a Camille, que estava lá em São Paulo, a gente não foi para lá, né? Foi uma produção com verba reduzida, enfim, a gente foi lá para poder gravar e a gente conta essa história dessas duas meninas que fazem parte dessa primeira geração, né? Vão fazer parte dessa primeira geração realmente na história do futebol feminino brasileiro, desde cedo, né? E que, inclusive, é um assunto que precisa voltar, porque é isso, várias atletas nos estão falando como, né, cortam primeiro dos Claro. menos favorecidos e o esporte feminino, nesse sentido, vai sofrer bastante. Mas, assim, diante do que vocês pesquisaram... Não, aqui... Ah, caiu. Agora caiu de fato.
Então, eu vou aproveitar para responder aqui o que a Rafa trouxe enquanto a Fê volta. Falando sobre a relação com novos clientes masculinos, qual a diferença você sente? Rafa, eu não diria que é uma diferença sensível, assim, nesse sentido de poder dizer, uma é mais uma coisa, outra coisa é mais outra coisa. Mas eu diria que é muito sintomático que a gente só depois de 3 anos tenha tido clientes homens, sabe? Então, eu não digo que existe uma diferença clara na relação entre clientes homens e clientes mulheres, mas eu acho que é bem sintomático em como que a gente só tenha conseguido, de fato, ter a segurança de clientes homens para a gente prestar o nosso serviço depois de um tempo de mercado, depois de um tempo na boca da galera. Eu sinto isso muito claro. A Aline está aqui, pode dizer se ela concorda com essa visão. A Aline é minha sócia, para quem não sabe, essa Lineguinha underline aí. Será que eu volto? Deixa eu ver se ela falou comigo. Acho que agora ela caiu de vez. Deixa eu ver aqui. Porque, bom, eu nunca tinha feito uma live antes, tá? Que bom que eu não tô caindo. Mas é toda uma... Vocês não veem, não sei se alguém aqui já fez, mas é toda uma parafernália por trás. Computador aberto, com a pauta que a gente está falando, e aí vocês ligados aqui, aí tudo conectado na bateria para não cair. Acho que agora ela está conectando de novo. Pronto, voltou. Tô aqui. E aí, quando a internet não colabora ainda também, depois dessa parafernália toda que a gente monta, é um saco, né? Mas vamos lá, os trancos e barrancos. Pois é. Estão aqui seguindo com a gente, estou gostando. Vou tentar andar aqui. Mudança Vida de real, ambiente, tá vendo? gente, Se a pra gente ver se alguma estivesse coisa funciona. lá no Afluentes, dentro do espaço lindo e maravilhoso deles, a gente não ia estar isso. A gente está ainda se olhando no olho, meu Deus do céu. Ficando todas essas coisas ao vivo. Mas tudo bem, é o que temos. Vamos louvar a tecnologia quando ela funciona. Tá me ouvindo? Bora, Fê, acho que foi. Aham. Tá com delay, mas a gente vai. Bom, eu estava perguntando sobre como é que foi de fato essa pesquisa, né? Assim, como é que foi para vocês acharem essas pessoas? Porque eu imagino que se vocês estivessem produzindo um documentário sobre peneira masculina, né, no futebol, talvez fosse até mais fácil de vocês encontrarem. Como é que foi esse processo? Bem, o processo aqui no Rio com a Mari foi realmente a gente indo até essa peneira, então a gente foi até lá para conhecer essas meninas que estavam vindo, e era muito interessante, assim, obviamente a gente gravou só a Mari, mas eram meninas vindo de tudo quanto é lugar do Brasil, porque assim, realmente era um marco elas poderem participar de uma peneira do Flamengo, sabe? Então eram meninas assim, às vezes sem recurso nenhum, que tinham dinheiro para aquela passagem de ônibus vindo da Bahia, vindo do norte do país, vindo do nordeste, vindo do sul, vindo de tudo quanto é lugar, para ter a oportunidade de fazer essa peneira do Flamengo aqui no Rio. A Camille foi um contato, porque esse projeto especificamente, ele entrou com um patrocínio, né? Um patrocínio pequeno, mas entrou com o apoio da Nike. Então a Nike indicou a Camille pra gente lá em São Paulo, porque a gente não pôde ir até lá. E ela estava já dentro do time de base do Corinthians, né? Então era uma outra perspectiva, né? A da Mari, ela estava entrando, a Camille, ela já estava dentro. Então, e é uma outra perspectiva realmente, porque o Corinthians era o único time brasileiro que realmente tinha esse apoio e esse investimento em time de base feminino, sabe? Então realmente era uma outra realidade. Mas aqui no Rio foi assim, a gente foi em campo realmente. A gente foi para lá, conheceu a Mari e a partir dali a gente seguiu com ela e foi até a casa dela, conheceu a família e ficou acompanhando a rotina dela a partir de então. Show. Aí, então, agora pra gente começar a fechar de fato, e já tô também atenta aqui nas perguntas se alguém quiser mandar mais alguma coisa, mas queria começar a fechar, assim, esse raciocínio. A gente já entendeu que existe essa dificuldade em achar narrativas diversas, especificamente as femininas. A gente já entendeu que tem... Fernanda travou de novo.
que tem caminhos a serem seguidos, eles não necessariamente são fáceis, mas eles existem. Voltou. E agora, eu queria, enfim, que você compartilhe. Tá sem voz, exatamente. Ai, gente, que bom que vocês estão aqui com a gente. Mas ela vai voltar. Eu só não quero, enfim, fazer a pergunta sem ela estar aqui, né? Tá voltando. Voltou. Então, Fê, só minha pergunta muito rapidamente. Eu queria entender, a Rafa trouxe uma pergunta muito boa, você pode responder ela antes. Com qual narrativa você está sonhando agora em contar, em ajudar a contar? Já pode dar esse spoiler? Posso, Fluxers. Cadê Bárbara e Cláudia? Posso dar pauta? Não, mas a gente tem, vou dizer, duas coisas que a gente tem pesquisado muito por conta de 2 projetos. Uma especificamente é sobre as mulheres que se encontram em situações vulneráveis por conta de migrações, tá? Então, processos migratórios, né? Então, mulheres refugiadas em campos de concentração, em campos de... Desculpa, campos de concentração não. Em campos de refugiados, enfim. Elas estão mais vulneráveis, além de toda a vulnerabilidade dessa migração, né, de ter que largar o seu país, enfim, elas estão ainda mais vulneráveis por questões sexuais, de violência, por uma questão de gênero, realmente, de violência de gênero. Então, a gente está pesquisando sobre isso, né, conhecendo personagens e mulheres nessa situação. E vamos ver o que isso vai dar de projeto. Só queria fazer um adendo, assim, rapidinho. Porque vocês estão falando justamente de uma história e de um lugar em que vocês não vivenciam, né? E como que isso é importante, esse olhar para o além da bolha, olhar para o que está acontecendo ali na fronteira e as mulheres refugiadas e o que está acontecendo. É basicamente o que, quando fizeram essa pergunta aqui, o que os homens podem fazer pelo feminismo, é basicamente ter esse olhar, né? Do que está acontecendo fora da minha bolha e do meu dia a dia, que eu posso me empenhar em ajudar a contar, né? Só para fazer esse adendo, porque tem tudo a ver com a pergunta que trouxeram aqui há pouco tempo. Com certeza. E que mais ainda, né, trazendo também o que a gente já falou, é aí que a gente tem que ter todo o cuidado também dessa narrativa, porque Exato. somos mulheres, mas a gente não vive nessa situação, né? Obviamente, porque a gente tem essa empatia, nós sabemos, né, a gente tem essa vontade, essa possibilidade de ir até lá e filmar e falar com essas mulheres, por exemplo, né, mas a gente não vive isso. Então, é um cuidado muito grande que a gente tem que fazer e se colocar para na hora de contar essa narrativa, né? E por isso é importante Sim. deixá-las falar, né? A gente já muito, as pessoas gostam muito da expressão de dar a voz, né? Então, fulano vai, todo mundo tem gente, todo mundo tem voz. O que a gente é abrir espaço para que essas histórias, essas vozes ecoem, sabe? Muitas vezes essas pessoas não têm as narrativas delas, mas todo mundo tem uma história, todo mundo tem voz para contar essa história. Enfim, e a outra parte Sim, é sobre mulheres que estão à frente de pautas de... Não, é você mesmo. Achei que estava travando, mas a gente está com delay. Vambora, deixei com você, soltei. São mulheres que estão tratando das questões climáticas, né? O ecofeminismo é uma pauta que tem atraído muito a gente, de entender quem são essas mulheres e como elas unem a questão de gênero às questões de meio ambiente. Porque existe uma conexão, né? As mulheres, elas são mais afetadas, elas estão mais vulneráveis na questão climática, em crises climáticas. Então, e elas não fazem, obviamente, como em todos os lugares do mundo, elas não são maioria nos espaços de tomada de decisão pelo clima, né? E pelo meio ambiente. Então, a gente vê cada vez mais mulheres, e isso é um dado, tá? Mais pessoas que se engajam em questões climáticas, em marchas, em protestos, são mulheres, e a gente vê mulheres cada vez mais jovens, né? Então, você vê a Greta, por exemplo, você tem
Hilda, que é uma ativista do Fridays for Future também lá em Uganda. São mulheres que estão standing out, elas estão tipo, realmente se destacando nessa luta e são muito novas. Isso me pega num lugar que é uma pauta que essa pauta especificamente, climática, você não vai ver resultado, né? Quem luta por ela agora não vai ver nessa geração. Então é uma Mesmo a geração de Greta, certas né? coisas, a luta. Mesmo a Greta com 15 anos, se ela aprova uma medida hoje, se ela força, né, políticas e medidas que mudem X dentro da questão do meio ambiente, ela não vai ver resultado disso agora, né? Porque existe todo um ciclo até do próprio da própria natureza, do próprio meio ambiente, de se recuperar e de retomar o seu comum, o seu natural, o seu em equilíbrio, né? Então, isso são dois lados assim de narrativas femininas de mulheres à frente, né? E de histórias de mulheres que a gente está olhando nesse momento. Sim. E agora, de fato, para fechar, se não vier mais nenhuma pergunta, eu queria que você dividisse com a gente, assim, duas coisas. Uma, algum caminho... Ih, será que ela tá me ouvindo? Tá travadinha. Tá travadinha. Voltou. Eu já me ouvi falando aí no seu celular. Saiu. Voltou. Vou tentar fazer a pergunta muito rápido de novo, porque funcionou da última vez. Se tem algum caminho das pedras que vocês já começaram a desbravar, né? Então tem muito isso de quem vai chegando primeiro, vai abrindo, né, o mato na trilha para as pessoas que vêm atrás. Então, se você já pode indicar alguma coisa, algum caminho, uma direção para essas pessoas que estão vindo. E depois também deixar alguns arrobas, talvez. Eu sei que a gente nem combinou isso, mas a gente falou de tanta gente aqui que eu acho que é legal a gente pensar e falar. Mas eu já indico de cara para vocês seguirem a Fluxa, porque a Fluxa está com conteúdo sensacional e a cada 15 dias eles estão lançando também uma newsletter justamente com o que a gente está falando aqui, só que de novidade disso, de outras pautas sobre isso. Então, já fica aí, já sigam a Fluxa Filmes para ficar de olho nisso e já se inscrevam na newsletter também. Exatamente. Eu de cara indico a Flora, né? Por todo o trabalho que faz. A gente não falou aqui, mas não sei se você falou enquanto eu estava out, mas a Flora ela foi responsável pelo processo de naming da Fluxa. Então, a gente tem esse nome hoje. Foi um processo da Flora de fazer isso com a gente, de pensar realmente o que é a Fluxa como empresa, quais são os nossos objetivos, o que a gente queria passar. E também o Porquê a Mulher, né? Que é um projeto de vocês e que é um Instagram que realmente a gente acompanha bastante. Nós da Fluxa, nós acompanhamos sempre. Você tá me ouvindo? Tá todo mundo ouvindo? Tô super. Uhum. Tá? Então tá. Você deu uma travadinha pra mim, já pensei, de novo. Não, tô só paradinha mesmo te ouvindo. E, você me pegou agora, mas assim, a gente segue bastante. Os jornais hoje em dia, eles têm eles trazem essa separação, né, de pautas de gênero, então a gente costuma muito ler o Projeto Celina, que é dentro do Globo, então são notícias e matérias sobre gênero especificamente. Deixa eu ver mais. Eu acho que basicamente acompanhar aí essa... De verdade, assim, eu não tô puxando sardinha só porque eu tô te entrevistando, não. Mas eu acho que é importante assinar mesmo essa news, porque é como... Eu tô sendo até repetitiva falando isso, mas é porque eu acho que não tem muito para onde fugir se a gente quer construir algum futuro diferente do que a gente viveu até agora, né? Tendo novas referências. Então, assim, eu realmente acho que essa news que vocês têm preparado e ver o conteúdo que vocês estão soltando também, as pessoas que vocês estão indicando dia a dia no Instagram, nos stories. É importante que a gente se dedique a dar atenção a isso, né? Que não é só ficar rolando feed, ficar rolando feed, mas de fato ler, de fato se preocupar. Óbvio que tem umas pautas que a gente se interessa mais do que outras, isso é natural, a gente não precisa ler tudo. Mas é importante entender que isso é um exercício, é isso que eu quero dizer. Né? Porque a partir do momento em que a gente está tentando mudar uma coisa que a gente construiu até agora, que foi ensinado até agora, a gente precisa de ação.
Isso é um exercício, isso exige da gente, né? Então, eu fico aqui com um convite para vocês. Vou passar a palavra para a Fê para ela fechar, mas se ela destravar, mas destravou. Mas eu fico aqui com um convite para vocês e o convite que eu me faço sempre. Eu sei que eu estou nesse caminho, eu sei que eu ainda tenho muito que navegar também e desbravar nesse mundo, mas fico aqui com um convite para a gente sair dessa zona de conforto, ampliar nossos repertórios com outras pessoas do nosso ciclo, com outras referências de leitura, de audiovisual, de tudo. E debater sempre, né? Debater entre os nossos e que os nossos sejam cada vez mais diversos. É isso. Tá me ouvindo? Eu tô Tô on. super. Tá on. Tá. Queria agradecer realmente esse espaço, pedir desculpas, mil desculpas por essa questão técnica de internet, que realmente não sei. Fui pro 3G, 4G, Wi-Fi, nada pareceu funcionar, mas tudo bem. E sim, assim, sigam a Fluxa. Essa news, ela é uma curadoria, assim, de conteúdo que a gente tem lido. Óbvio que a gente não consegue indicar tudo, né, que a gente tem lido por aí, porque realmente é muita coisa, mas a gente destaca ali coisas que a gente acha interessante e de diversos sentidos, sabe? Não só sobre direitos das mulheres, mas às vezes uma série bacana para você ver, um podcast para você ouvir. Eu acho que é muito importante isso de aumentar. A questão da história única, ela é muito complicada, então a história ela sempre foi contada por homens, então abrir esse espaço para narrativas femininas é muito importante. E a forma de fazer isso é realmente fazer girar e ouvir realmente, parar para ouvir, né? É isso. Ouçam essas histórias, diferentes pessoas, diferentes culturas, esse consumo de conteúdo é muito importante, assim. E parabéns também pelo projeto da Flora. Não estou puxando sardinha porque vocês são minhas amigas pessoais. Mas eu acho que... Mas é verdade. É um trabalho muito cuidadoso que vocês têm, sabe? Cada projeto que vocês pegam, vocês olham com muito carinho, com muito cuidado, com muita empatia. E eu acho que isso, sim, também é porque vocês são duas mulheres e têm essa empatia, têm esse carinho, esse cuidado. E eu queria inverter essa situação e te questionar sobre a questão do empreendedorismo feminino, porque é um ambiente que está todo mundo aqui inserido e que vocês devem lidar muito diretamente com isso, né? E a importância da gente falar sobre isso, né? De mulheres estarem à frente dos seus negócios. Sim, eu acho super, assim... Inclusive, as mulheres potentes da Fluentes também, né? Que são, enfim, mulheres que empreendedorismo lidam... feminino, né? Exatamente, estamos falando de empreendedorismo feminino aqui. Mas é isso, eu acho que é meter a cara, sabe? Se você tem oportunidade, quantas vezes a gente já não lidou com situações super difíceis dentro da Flora e tal, e é muito potente que tenhamos duas pessoas, né? Que a gente possa trocar duas mulheres afluentes também e ter esse momento de troca, assim, isso é muito fértil pra gente, falando aqui de feminino. Mas com certeza é um processo super difícil, não é fácil. Eu conheço outras mulheres empreendedoras do mesmo setor de comunicação e eu vejo muito a gente num embate, por exemplo, de como que a gente quer construir uma empresa diferente, sabe? De uma empresa com padrões diferentes, não só enfim, de pessoas, mas como que a gente lida com os nossos funcionários, sabe? Quantas contas cada funcionária nossa vai gerir de uma vez? Então, assim, no meio, você saiu, mas bom, vamos continuar aqui. Como é que a gente está num meio em que a gente está desbravando muitos espaços, e quando eu falei com a Fê que ela entra de facão lá, abrindo essa trilha para outras pessoas que vêm atrás, eu vejo a gente também construindo isso, e a gente com certeza está seguindo uma trilha que já foi desbravada antes, a gente está só limpando ela, e para ficar mais fácil para quem vem atrás, mas como a gente está justamente abrindo espaço, a gente consegue decidir que lugar que a gente quer seguir, né? Para onde que a gente quer seguir. E isso é muito potente, mas isso também é muito duro, porque a gente precisa construir novos paradigmas
Sendo que a gente vive em outros, sabe? Construir uma coisa diferente é muito, muito potente, mas é muito difícil também. E é por isso que eu super agradeço aqui, a Fê vai voltar para a gente fechar, o espaço da Fluentes para a gente debater sobre isso, que é tão importante. A galera tá falando aqui que pode ser uma pauta de uma outra live, então estamos aí. Para o que precisar, queria agradecer muito esse espaço. Sei que a gente tem dificuldades técnicas e que elas fazem parte, que quando tudo isso passar, vocês provavelmente vão continuar com os eventos ao vivo, mas eu acho que aqui também a gente consegue tanto alcance, né? Então fica aqui a provocação de quem trabalha com comunicação digital em como que a gente consegue aumentar esse alcance através do meio digital, né? Desses eventos potentes que eu super acho ótimo acontecerem ao vivo, tete a tete, olho no olho, mas que a gente possa ampliar cada vez mais esses debates que hoje foi super potente, todos os outros também são. Então, fica aí o agradecimento para Fluentes e fica aqui o convite para vocês seguirem aqui e acompanharem as próximas conversas que a gente vai ter. Fechado? Valeu, Fê. Muito obrigada. Obrigada. Por estar aqui, por estar paciente com o Mark Zuckerberg. Gente, socorro! O nome da empresa é Fluxa, mas o fluxo aqui foi complicado. Desculpa essa comunicação zero fluida, entendeu? Não, a gente tá muito refém mesmo da internet, não tem muito jeito. Eu espero que dê para ter trocado de alguma forma e fica realmente o espaço aberto para no meu Instagram pessoal, para no Instagram da Fluxa ir lá trocar uma ideia, porque a gente tá sempre... A gente gosta de bater papo, né? Sim, tá claro aqui, né? 1h30 já. Mas olha só, então é isso, gente. Obrigada. Acompanhem aqui as próximas lives da Fluentes. Sigam a gente. Eu sei que agora eu não coloquei aqui o comentário com os nossos arrobas, mas enfim, vocês conseguem achar nos posts do Afluentes. E qualquer coisa, estamos por aqui. Um beijo e obrigada. Beijos!